A seguir, analisaremos o paradigma iluminista do direito, que ampara os fundamentos da sociedade moderna e como ele é, em grande medida, interpelado como insuficiente devido à complexidade e ampliação das mudanças sociais. A princípio, é importante falarmos a respeito da criação das leis. As leis foram desenvolvidas para o controle e a manutenção de uma sociedade, objetivando sua prosperidade. Sendo assim, o autor Rudolf von Ehring traz valiosos ensinamentos em sua obra A Luta pelo Direito, acreditando que o direito é conquistado através de revoluções, ou melhor, lutas com dores, tal qual as de um parto. Nesse contexto, o direito que temos hoje não surgiu de uma hora para outra, mas foi oriundo de muitas lutas, e sobretudo, da vontade do povo, demonstrando, assim, que o direito não nasce naturalmente, sem dor, sem ação, como parte inerente ao ser humano. O direito não vem de forma passiva. Ele é, ou deveria ser, o equilíbrio entre a força e a brandura, entre a espada e a balança. Por isso que a luta pela qual conseguimos os nossos direitos não é uma fatalidade, mas uma bênção, pois as grandes conquistas da sociedade foram atingidas através das lutas. Diante disso, é válido mencionar acerca do poder exorbitante que as leis têm. Assim, Foucault, em seus estudos, traz a sua visão sobre a biopolítica e biopoder, juntamente com a necropolítica, termo criado por Achille Mbembe, em que é realizado um questionamento acerca de quem deve morrer e quem deve viver. Segundo Foucault, a biopolítica transforma o ser biológico em alvo da política, e assim, ele é controlado pelo poder do Estado, a gestão da vida e a saúde das populações, e então decidindo quem deve morrer e quem deve viver. Ainda de acordo com a visão de Foucault, é fundamental destacarmos o biopoder. Ele é uma forma de governar a vida. E a população, por sua vez, é tanto alvo como instrumento em uma relação de poder. Ademais, na concepção do autor, o biopoder parece funcionar por meio da divisão entre as pessoas que devem viver e as que devem morrer. E com isso, usa-se essa forma de divisão entre os vivos e os mortos. Este poder é decidido em relação a um campo biológico, logo, esse controle presume a disposição da classe humana em grupos, a subdivisão da população em subgrupos e o estabelecimento de uma censura biológica entre uns e outros. Foucault usa o termo racismo e, na economia do biopoder, o papel do racismo é regular a distribuição de morte e tornar plausível as funções assassinas do Estado. Sob o regime da necropolítica, pela peculiaridade do racismo, é feita uma desqualificação dessas vidas que não importam, e a associação do negro a escravo e criminoso. O Estado atua com a necropolítica, com o pretexto de combater o tráfico de drogas. Também promove ações policiais que culminam na morte de pessoas negras e pobres. Ademais, pesquisa aponta o aumento do racismo nas abordagens policiais do Rio de Janeiro. Com isso, vale ressaltar que o abuso de poder dos policiais é visto todos os dias nas abordagens. O Estado age diretamente com a administração de quem deve morrer e quem deve viver, pois, quando é feita a distribuição da riqueza, da saúde pública e da assistência social, é notável que um grupo sempre fica menos desprovido desses serviços. Além dos tópicos abordados anteriormente, é importante colocar em pauta a obra Fundamentos da Sociologia do Direito, de Ehrlich, fazendo um recorte temático acerca do direito consuetudinário. Desde as primeiras civilizações da Grécia Antiga, nota-se registros de povos que transmitiram as suas leis oralmente, as quais serviam como base para decisões do dia a dia e de cunho político. Assim, o direito consuetudinário é definido como um conjunto de costumes e práticas de uma sociedade, os quais, por sua vez, são aceitos como se fossem leis, embora não formalizado por processos legislativos. É a mais antiga fonte do direito.
podemos inferir que é um direito surgido de baixo para cima, a partir da sociedade, reafirmando a soberania do povo. Está ligado à cultura, aspectos étnicos e religiosos, à colonização e influência estrangeira e etc. O direito consuetudinário se adapta à realidade e às novas maneiras de pensar uma sociedade. As tradições até podem continuar existindo, entretanto, podem sofrer adaptações para um melhor encaixe na realidade vigente. O direito consuetudinário é legítimo, é considerado uma norma jurídica, mesmo não estando positivado em uma legislação. Diante disso, podemos analisar as evoluções sociais, uma vez que os conceitos primordiais do ser, como o bem, o mal e moral foram se modelando ao longo dos anos. Nota-se atualmente a presença do direito consuetudinário no ordenamento jurídico brasileiro. A exemplo disso, a Constituição Federal reconhece no artigo 231, o direito consuetudinário dos indígenas. De acordo com Ehrlich, toda evolução legal repousa na evolução social e toda evolução social consiste no fato de que os homens e suas relações se modificam no decorrer do tempo. Ehrlich, 1967, página 303. Por fim, conclui-se que não existe sociedade humana sem que haja também um corpo de regras que venha disciplinar as condutas dos sujeitos nas relações sociais. A este corpo jurídico atribui-se o nome de direito. O direito e a sociedade são duas faces de uma mesma moeda, indissolúveis e em constante transformações. O direito está envolvido em todas as relações que existem entre pessoas. Por exemplo, na matrícula em uma faculdade, no contrato de compra e venda de um cafezinho na lanchonete da esquina, na compra e venda de um automóvel ou de um imóvel, bem como também na resolução de conflitos existentes entre grupos religiosos, étnicos, entre nações, etc. Em todas essas coisas o direito é o responsável pela ordem e a legitimidade das ações. Sabe-se que esse poder foi dado a partir de um contrato social, que foi acordado por todos de forma tácita, para que houvesse uma intervenção do Estado para regular determinadas condutas, a fim de trazer segurança e legitimidade aos atos praticados, tanto na esfera pública quanto na privada. A ideia de um contrato social é uma teoria moderna e surge com pensadores como John Locke, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. A partir da concepção de um estado de natureza, Hobbes, Locke e Rousseau constroem e elaboram suas teorias. Hobbes descreve um estado de violência, de guerra de todos contra todos, que exigirá um Leviatã, do Estado, para exercer legitimamente o controle para a sobrevivência de todos. Streck, 2003, página 46. Apud Medeiros, 2016, online. Mas é com Rousseau que se chega ao ponto culminante da discussão acerca de democracia 2 e da presença do interesse público no contrato social, dado que somente a vontade geral pode direcionar a força do Estado no cumprimento da razão de ser de sua instituição, ou o bem comum. Zeni, Rexegegel, 2009, página 9345. Apud Medeiros, 2016, online. Os meios e as formas de intervenção do direito foram se alargando gradativamente. À medida que a sociedade se tornava mais complexa, o direito também se modificava para que não incorresse na perda da capacidade de julgar e reger as ações que surgiam ou se modificavam com o avanço dos tempos. Ademais, há sobre o direito uma grande responsabilidade de regular, de forma racional, situações complexas e delicadas, a fim de manter a ordem e o desenvolvimento social. Desta forma, odiernamente, as discussões giram em torno da inclusão das minorias, as quais foram, por muito tempo, marginalizadas e excluídas do conceito de sociedade civilizada, ou digna de direitos. Assim, o direito, ao mesmo tempo que é formado pelo homem, transforma as ações humanas e modifica as relações sociais, porém o envolvimento democrático e participativo é fundamental para que seja alcançado um novo tipo de contrato social, o qual permitirá a inclusão das minorias e partes vulneráveis no complexo conceito de sociedade.